A ascensão do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria para nós examinar este assunto, a exaltação daquele que o mundo rejeitou. O lugar mais elevado do céu é dele, à destra de Deus Pai. E aconteceu que, abençoando-os, ele apartou-se deles e foi elevado ao céu. Lucas capítulo 24, versículo 51. Analisaremos agora 3 pontos sobre a sua ascensão. Primeiro, o relato da sua exaltação. 40 dias depois da sua morte, ele levou seus discípulos até Betânia, sobre o Monte das Oliveiras. Lá, ao levantar suas mãos para abençoá-los, ele começou a subir até que uma nuvem o recebeu. Olhos humanos assistiram a essa subida e anjos assistiram o seu assentar sobre o trono. Nesse momento, algo que nunca tinha acontecido antes aconteceu, isto é, anjos assistirem a um homem assentar-se sobre o trono de Deus. Devemos notar a ausência da sua ascensão nos registros de 2 dos 4 evangelhos. Tanto Mateus como João não mencionam esse fato. Marcos, contudo, diz que foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Marcos capítulo 16, versículo 1. Mas é Lucas, nos seus 2 livros, que nos dá a informação mais detalhada. No seu evangelho, ele conta: elevou-os fora até Betânia, e levantando as mãos, os abençoou, e aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu, e, adorando-os, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. Lucas capítulo 24, versículos 50 a 52. Também no livro dos Atos, ele dá mais detalhes ainda. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras. Atos capítulo 1, versículos 9 a 12. A visão da ascensão produziu adoração nos discípulos que a viram. Deve produzir a mesma coisa em nós? Segundo ponto, a recepção do nosso Senhor no céu. Lemos em Hebreus capítulo 4, versículo 14, que ele penetrou os céus. Isto é algo tremendo para considerar. Nem o diabo, que é o príncipe das potestades do ar, conforme Efésios capítulo 2, versículo 2, nem os demônios tinham qualquer poder para impedir a sua subida. Aquele que tinha sido feito um pouco menor do que os anjos, Hebreus capítulo 2, versículo 9, agora é aquele que subiu acima de todos. Pedro diz que ele está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos e as autoridades e as potências. 1 Pedro capítulo 3, versículo 22. O Salmo 110, versículo 1 se cumpriu. Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Este salmo mostra que Deus previa esse momento emocionante desde o passado. Certamente o que acontecia no dia da expiação em Levítico, capítulo 16, era um símbolo dessa entrada. Somente neste dia do ano, o sumo sacerdote podia passar pelo véu a fim de atuar diante da arca e do propiciatório. Hebreus capítulo 9, versículo 12 destaca: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Note, porém, o contraste. Ele não levou o seu sangue para a presença de Deus, porque a redenção já tinha sido efetuada sobre a cruz. Antes, por meio deste sangue já derramado, ele entrou.
além disso, ele entrou uma vez. O sumo sacerdote, mesmo neste dia, tinha que entrar pelo menos 2 ou possivelmente 3 vezes. Primeiro, para meter o incensário dentro do véu, Levítico capítulo 16, versículo 12, e depois para fazer a expiação pelo seu próprio pecado, versículo 14, e finalmente ele tinha que entrar de novo com o sangue do bode da expiação, assim fazendo expiação pelo pecado do povo. Este dia também tinha que se repetir cada ano, mas Cristo entrou uma vez para sempre. Hebreus capítulo 10, versículo 12 diz que ele assentou-se à destra de Deus, algo que o sumo sacerdote do passado nunca podia fazer. Ele sempre tinha que ficar em pé porque sua obra nunca estava completa. A esperança eterna do crente está assim assegurada porque a nossa âncora está ligada com um que já está no céu e que logo há de nos conduzir para lá. Hebreus capítulo 6, versículos 18 a 20 diz: tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como âncora da alma segura e firme, e que penetra até ao interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós. O terceiro ponto, vemos a relação entre a sua ascensão e a manifestação futura. Já temos visto que, no momento em que ele subiu, os anjos apareceram para dizer: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir como para o céu o viste ir. Atos capítulo 1, versículo 11. Em Zacarias capítulo 14, versículo 3, lemos: e naquele dia estarão os seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. O lugar de onde ele subiu será o mesmo para onde ele vai voltar para reinar. O arrebatamento será realizado cerca de 7 anos antes disso. Comparando os dois eventos, a ascensão e a manifestação, vemos semelhanças muito interessantes. Foi um pequeno grupo de discípulos que viu a sua subida, enquanto a maioria o rejeitavam. Porém, quando ele voltar, haverá um pequeno remanescente de fiéis que há de aguardá-lo enquanto milhões de exércitos estarão reunidos para batalhar contra ele. Notamos que as nuvens têm parte nos dois eventos. Uma nuvem o recebeu na sua subida, mas, na ocasião da sua manifestação, ele virá nas nuvens. Neste ponto há um grande contraste. Poucos viram a sua subida, mas Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. É muito precioso lembrar que será o mesmo que recebeu o lugar supremo no céu na sua ascensão, que virá para receber o trono supremo do universo na sua manifestação.